Bem, muito bom dia. Começo por agradecer o convite para que eu pudesse vir apresentar este trabalho. É um prazer estar aqui hoje a falar da arte do Tejo e, acima de tudo, uma delícia ouvir as histórias da verdadeira geração do Tejo. Ler as histórias é uma coisa, mas de vez em quando ter a oportunidade de ouvir estas histórias destes protagonistas desta grande aventura não tem nada igual. Eu sou arqueóloga, investigadora do Instituto Terra e Memória do Politécnico de Tomar e Centro de Geociências, e represento uma equipa que durante alguns anos esteve dedicada ao estudo ao decalque, ao desenho desta coleção de moldes das rochas gravadas do Tejo, que a equipa nos anos 70 durante alguns anos fez. E hoje vou falar um bocadinho não só de como fizemos este catálogo, este desenho desta coleção dos moldes, mas também alguns trabalhos que fomos fazendo ao longo dos anos em alguns sítios que ainda estão fora de água, principalmente no último troço do rio Ocreza, que já nas publicações, nas primeiras publicações, já era indicado que efetivamente poderia haver arte rupestre e que depois torna-se mais relevante para o estudo do Tejo, principalmente a partir do ano 2000, quando se encontra a primeira rocha com arte paleolítica neste afluente do Tejo. O rio Ocreza localiza-se no concelho de Mação, aqui ao lado, e é muito focado neste último troço do rio que temos estado a trabalhar nos últimos anos, mas que, obviamente, para entendê-lo, para entender as gravuras que há no Ocreza, é necessário compreender este grande complexo rupestre que é a arte do Tejo com os seus afluentes. A partir, principalmente, Mação já tem uma história bastante grande com a questão da arqueologia e museus, sempre existiu esta dinâmica no Concelho de Mação, mas penso que eu posso dizer que se rejuvenesce um pouco a partir, ou principalmente a partir da descoberta da Rocha do Cavalo com estilo paleolítico que se encontra no ano 2000, na altura em que se estava a construir o que é hoje a A23, e que realmente despoleta um conjunto de ações e de intervenções arqueológicas no rio Ocreza, que culminam ali à volta do ano 2008, 2009. Já várias gravuras tinham sido encontradas no Val do Ocreza, um abrigo pintado também no Pego da Rainha, e há então a necessidade de se compreender em largo espectro o enquadramento destas gravuras e entender também toda a arte rupestre do Val do Tejo, com um bocadinho mais de detalhe, a acompanhar os estudos que se estavam a fazer no Val do Ocreza. E surge assim um projeto chamado RupTejo, que foi coordenado pelo professor Luís Osterbeck. Eu estou a passar os slides, mas não estão a aparecer ali. Ok, obrigada. E este projeto, então, tinha como objetivo geral fazer-se um catálogo da arte rupestre da bacia do rio Tejo, em território português, ou seja, havia efetivamente um objetivo bastante grande que teve vários pontos de ação ao longo do projeto. Um dos objetivos principais, claro, era fazer-se um estudo mais detalhado, mais alargado, do conjunto de moldes que se fizeram nos anos 70 no Tejo, ao mesmo tempo que também já fazíamos trabalhos nos poucos sítios que ficaram fora de água e que se fazia um estudo também bastante alargado do conjunto de bibliografia que foi sendo publicada sobre este tema ao longo do tempo. O estudo dos moldes, efetivamente, tornou-se um
quase como uma subaventura dos anos 70, foi outra aventura, porque efetivamente a coleção é muito grande, é muito densa, os moldes são muito complexos, a arte rupestre do Tejo é muito complexa, mas estudar o resultado dos trabalhos dos anos 70, não na rocha verdadeira, mas num molde de látex, efetivamente tem outro conjunto de características e de dificuldades e vantagens que foram muito interessantes. Então, hoje vou apresentar um método de como fizemos o levantamento, o desenho, durante alguns anos desta coleção e os trabalhos incidiram então nos moldes de 10 sítios, moldes e trabalhos nos sítios que ainda estavam fora d'água e de um pequeno conjunto de moldes que ficaram identificados como sem estação porque na altura não estavam corretamente identificados e acabam também por ser quase que um sítio à parte. O protocolo de trabalho em laboratório passou então por várias etapas, claro, desde o registro das características do próprio molde, numa ficha, preparação do suporte, quadriculagem dos plásticos, que acabou por ser o método que foi entendido ser mais fácil e com vantagens depois até para arquivar todo o material que se ia produzir, o desenho em si, que nós chamamos de decalque do molde, depois uma larga análise diagnóstica também dos moldes e das gravuras que aí estavam representadas, e depois todo um trabalho digital de montagem e tratamento digital destas imagens, culminando com a fotografia de todos estes moldes, um registro que efetivamente também se torna importante, não só por um registro que é um trabalho ou de um material diferente, bastante complexo também de se entender, mas também que ajuda, quiçá no futuro, a acompanhar o seu estado de conservação e que pode ser importante. A etapa 8 é uma etapa que é feita hoje em dia, os trabalhos no Vale do Ocreza principalmente continuam e claro que já com a adoção de novas tecnologias que vou mostrar um pouquinho à frente. Este era então o nosso material, alguns desenhos, algumas fotografias dos moldes com várias diferentes luzes a incidir no molde, ou seja, é um tipo de material que tem que ser visto com luz rasante, numa sala escurecida. Apresentavam diferentes tamanhos, há moldes realmente com 10, 20 centímetros, há moldes com 2, 3 metros de comprimento. Alguns com uma ou duas figuras, outros com centenas de figuras sobrepostas, o que neste ponto de estar em modo negativo, efetivamente acresce muito mais dificuldade na sua visualização e entendimento. A diferença de tamanho dos moldes foi uma das características mais interessantes de se adaptar à própria metodologia utilizada e que realmente fez com que tivéssemos que estar com uma atenção redobrada. Quanto maior era o molde, mais figuras teria, mais complexidade apresentava. Começamos então, definimos um protocolo, ou seja, um conjunto, né, de regras a seguir para se trabalhar todos os moldes de maneira homogénea, para que não nos faltasse nenhum pormenor que às vezes tivemos que retroceder, repensar, refazer, adaptar a ficha, adaptar alguns pontos que eram interessantes saber no futuro, não ali, mas que tivemos que ir refazendo algumas etapas. Mas começamos então com o registro do molde, das características geral do molde. Os moldes vinham identificados, qual era o seu sítio, a rocha em que estava definida, o número do molde. Alguns tinham até a referência à sua posição no campo. Todos estes dados que são bastante importantes, a questão do tamanho, estado de conservação, e depois adotou-se a metodologia de usar folhas de plástico, que enfim era uma metodologia já que se usava há bastantes anos para se fazer o registro de gravuras, muito difundida, por exemplo, nos trabalhos de levantamentos de arte rupestre de Valcamónica, são sítios efetivamente famosos pela adoção desta metodologia. Qual é a vantagem desta metodologia? Há a construção de uma seriação de plásticos, né? Todos um plástico retangular, todos do mesmo tamanho. Isto traz vantagens não só
na definição do desenho em si. É um trabalho organizado, facilmente conseguimos fazer um desenho bastante rápido seguindo esta metodologia, mas principalmente porque é vantajoso no seu manuseio, né? Há moldes muito grandes, não podíamos ter um plástico gigante, porque depois seria difícil nas etapas posteriores de digitalizar este trabalho e, acima de tudo, de armazenar este material. Então, o método dos plásticos tornou-se assim vantajoso, não só na altura em que estávamos a fazer o desenho, mas já pensando também nas etapas posteriores. Qual foi a lógica, no geral, de depositar retângulos destes plásticos em cima de um molde e, efetivamente, era uma cópia da metodologia como se fizéssemos o levantamento de gravuras em campo, apenas que tínhamos o nosso material em negativo, tínhamos que estar numa sala escurecida e ver, com a ajuda de luz rasante, luz artificial, todas as gravuras, fraturas e a definição da forma do molde ou da rocha, e cobrindo assim todo o molde com estes plásticos, íamos desenhando efetivamente todas as características que aí iam surgindo. Bastante adaptável a questão desta metodologia a moldes de qualquer tamanho. Eu acho que essa era das grandes vantagens, porque efetivamente não nos restringia o tamanho do molde, era adaptável, facilmente designado para os decalques. Aqui alguns exemplos, então, das posições dos plásticos em cima de cada molde, como se fosse uma rocha. Efetivamente a metodologia seguiu os mesmos princípios e os desenhos, ou seja, o decalque por cima do plástico ia sendo feito. Este trabalho teve muita participação dos grupos de estudantes que estavam em Mação na altura a fazer o mestrado Erasmus Mundus do Politécnico de Tomar, em Arqueologia e Arte Rupestre. Participavam enquanto trabalho de laboratório, aprendiam técnicas de decalque de arte rupestre também no âmbito desta disciplina, deste conjunto de horas que eles tinham que trabalhar, e alguns deles até foram fazendo pequenos trabalhos detalhados, trabalhos de mestrado focados num ou outro sítio deste grande conjunto de moldes. Então foram fazendo ao longo do tempo trabalhos complementares ao catálogo final. A metodologia em si é muito simples, usamos canetas permanentes para fazer os desenhos em cima dos plásticos, usávamos diferentes cores para diferenciar as gravuras das fraturas, o que nos ajuda muito depois também a perceber estatigrafia de diferentes figuras e a perceber até em que ponto em que as rachas nas rochas, as fraturas nas rochas podiam influenciar até onde estavam as gravuras posicionadas em cada rocha. E depois, claro, todo um trabalho ainda em laboratório de contagem de figuras, medição das figuras, tentar perceber a relação de estatigrafia, como a doutora Mário Varela Gomes já disse, que foi muito importante perceber que havia gravuras em cima de outras gravuras e se estas eram diferentes ou não, o que nos ajuda mais tarde a trabalhar também na cronologia do sítio. E este registro seguiu também muito a própria metodologia dos moldes, que era assimilar sempre nos plásticos o nome do sítio, o número da rocha, o número do molde, o número do plástico, e até desenhávamos uma pequena escala, já para termos isso de referência na etapa posterior. A etapa posterior passou pela montagem, ou seja, o que nós conseguimos no final foi ter, eu não me lembro da contagem final, mas era cerca de 5.000 plásticos, né, que eram um puzzle, são peças de um puzzle que precisavam de ser montados até compreendermos como seria a forma da rocha no final, e aí, a partir daí, começar efetivamente a analisar as gravuras em si, a posição, a associação das gravuras e a relação estatigráfica que estas tinham umas com as outras. Aqui o trabalho é totalmente mais... é totalmente em computador, usando os softwares de tratamento de imagem. A ideia foi sempre, então, fazer também um registro da montagem dos plásticos, apoiada com as fichas que tínhamos estado a fazer durante o tempo, e depois um trabalho um bocadinho também mais minucioso de contagem de figuras, compreender figura a figura, compreender se estavam em cima de outras figuras e relacionar, referir, ter estas relações de cada uma destas figuras muito bem definidas e muito bem estudadas em relação à estatigrafia.
As sobreposições do Tejo, efetivamente, são importantíssimas. Porquê? Porque consegue-nos dar uma ideia do que, o que foi primeiramente gravado e depois o que veio ao longo dos milénios a ser gravado em cima destas figuras. Este trabalho, ainda que fosse um pouco demorado, mas efetivamente foi muito importante para depois se construir ou compreender o que poderia ser uma proposta cronológica para as gravuras do Tejo. E aqui foi o facto de, desde um momento inicial, definir-se bem o que estava a ser gravado por cima do quê e compreender esta relação, efetivamente deu-nos muito material e que pode continuar a ser no futuro importante para se relacionar cronologias de figuras umas com as outras. Aqui há alguns exemplos. Fomos fazendo diferença de cores, enfim, é um método simples e eficaz para se compreender o que está em cima e o que está por baixo gravado, e muitas vezes compreendíamos efetivamente coisas completamente díspares, figuras muito diferentes que nos dão uma diferença grande de maneiras de desenhar ao longo do tempo, como gravuras parecidas ou do mesmo estilo em cima de gravuras do mesmo estilo. Enfim, foi também muito importante acompanhar todo este trabalho com as publicações que já tinham sido feitas, principalmente de alguns trabalhos monográficos da famosa rocha de 155 de Fartel. É um exemplo, porque efetivamente as fotografias que foram sendo publicadas ao longo do tempo, muito do conjunto fotográfico do trabalho de 2010 do Dr. Mário Varela Gomes, trabalhos monográficos que foram feitos ao longo do tempo, ajudou-nos muito também a compreender a relação dos moldes em si, a relação que tinham em campo, né, que já não conseguíamos aceder a esses sítios, estavam debaixo de água, mas houve todo quase um jogo de compreensão, de comparar com as fotografias, comparar com a bibliografia que tinha sido publicada ao longo do tempo, e muitas vezes a posição dos moldes, a posição das figuras, a posição de rochas em relação umas às outras foi conseguida através de todo o estudo destes decalques, fotografias e trabalhos que tinham sido feitos no passado. Também através desta análise bastante detalhada de cada gravura foi possível compreender a diferença no picotado, ou seja, a maneira de picotar, de gravar estas rochas em campo, foi possível perceber uma diferença muito grande entre elas e que depois, relacionando com a estratigrafia do que é que estava por cima do quê, ajudou-nos a perceber que as figuras mais antigas eram mais grossas, mais bem definidas, maiores até de tamanho. Então foi também um aspecto muito importante para, depois desta análise, gravura a gravura, compreender este tipo de características. Uma etapa posterior, decidimos, num projeto em protocolo com o mestrado de fotografia do Politécnico de Tomar, fazer um trabalho fotográfico de todos estes moldes. Muito importante, e muito importante porquê? Porque através da fotografia também nos ajudou a complementar aquilo que tínhamos feito em detalhe. Às vezes estamos tantas horas a fazer o desenho de um molde que parece engraçado que nos passa uma ou outra coisa, já não conseguimos ver pormenores. A fotografia do molde, com diferentes tipos de luz a incidir, depois deu-nos um complemento para comparar até com o próprio desenho e se estava a falhar alguma coisa ou se tínhamos tido um decalque bastante pormenorizado de tudo e, claro, fazer uma sequência de a fotografia do molde com todas as características da parte da fotografia com o desenho que tínhamos no final de cada molde. Acaba por ser também um material bastante bom até na divulgação, na apresentação deste material, fica sempre um complemento científico dos desenhos. E às vezes também ajuda-nos a compreender a questão da forma do molde, que poderia até, se fosse a forma da rocha completa, poderia influenciar na interpretação do próprio molde. Ok, vou ser muito rápida então. Complementando também, alguns dos trabalhos foram feitos sobre fotografia, não acesso aos moldes, mas alguns sítios com as gravuras fora de água conseguimos fazer fotografia através dos trabalhos que fomos fazendo nos sítios que ainda estavam fora de água, que não são muitos. E no final, claro, temos um conjunto então destes moldes
que tivemos a oportunidade de trabalhar, registros de 11 sítios de arte rupestre, que entra também para a contagem os trabalhos que estavam a ser feitos nas gravuras do Rio Erges, complementa-se o Tejo então até ao Rio Erges, aumenta-se muito mais dos 40 km iniciais que foram trabalhados, e deste trabalho temos um conjunto então de cerca de 7.000 gravuras, num total de 1.636 rochas. Muito rapidamente, claro, a diversidade dos tipos de arte rupestre, a diversidade é muito grande, muitos tipos de figuras humanas, muitos tipos de animais e de maneiras de desenhar os animais. Efetivamente o Tejo é uma escola grande. Para quem quiser trabalhar maneiras diferentes, tipologias diferentes, tipos de arte rupestre diferente. Aqui as figuras geométricas, obviamente que são muito mais alargadas, têm muito mais quantidade do que figuras humanas e animais, e dentro das figuras geométricas há um conjunto inacreditável de tipos diferentes, de círculos concêntricos e espirais, muito interessantes. Passando bastante rápido, a diversidade é bastante grande, permitiu-nos fazer uma proposta para uma cronologia, tendo muito em conta esta relação entre as gravuras que fomos trabalhando ao longo do tempo, as maneiras diferentes de apresentar estas gravuras, e tivemos a oportunidade já de apresentar em publicações não só o corpus deste trabalho, o RUP-Tejo, do Complexo de Arte Rupestre do Tejo, mas pequenos trabalhos monográficos também incidindo num ou outro aspecto bastante importante da arte do Tejo, por exemplo, a figura dos veados que se sobressai neste registro. Na mesma área, não esquecer que também dentro desta área tivemos a oportunidade também de trabalhar, existe e já há vários trabalhos, sobre o abrigo do Pego da Rainha, o abrigo pintado, que apresenta muitas das figuras que se consegue comparar com as gravuras do Tejo. Fica no mesmo território, tem o mesmo repertório figurativo e, recentemente, até com o uso de novas tecnologias, como o Distretch, conseguimos até encontrar mais pinturas. Ok. Finalizando, eu vou deixar a parte dos novos trabalhos do Ocreza para o meu colega Telmo Pereira, que vai falar. Eu só queria apresentar este último slide, que é o seguinte. O Tejo está debaixo de água, mas hoje, efetivamente, as tecnologias podem nos ajudar muito a tentar perceber este património de modo diferente. Uma proposta que estamos a trabalhar neste momento na exposição do Museu de Arte Rupestre de Mação é tentar, através de todo este trabalho de investigação, pegar neste material e, efetivamente, usando as novas tecnologias, tentar fazer com que se visite ou se veja esta arte rupestre que, entretanto, está debaixo de água, mas de maneira virtual, de maneira com realidade aumentada, conseguimos revisitar, quem sabe, estes sítios, mas, enfim, de outra maneira que antes não seria possível. Esta é só uma proposta que temos estado a trabalhar, recriar alguns dos sítios da arte rupestre do Tejo de modo virtual, para, quem sabe, dar a ver outra vez este património que é enorme e espetacular e que merece realmente ser conhecido de outra maneira, não aquela que gostaríamos, mas quem sabe que, aproveitando estas novas tecnologias dos dias de hoje, podemos, quem sabe, recriar todo este sítio que é espetacular. Muito obrigada.